Antes da gente começar a falar sobre macroeconomia, que é uma coisa extremamente complexa, com muitos fatores paralelos, psicologia humana, né, governos e várias outras coisas que fogem do controle, né, longe de ser uma ciência exata, eu preciso falar um pouquinho da história que aconteceu comigo recentemente, né, da minha jornada, que já completei mais de 7 anos de investigação, para eu entender, de fato, por curiosidade, né, como que o dinheiro funciona. Mas o grande objetivo é você se proteger como investidor, como uma pessoa que quer prosperar, que quer juntar dinheiro, que quer passar isso para os meus filhos, digamos assim, né, e manter o meu poder de compra, eu poder viver com uma qualidade de vida. Afinal de contas, todas as pessoas hoje trabalham por esse motivo, né, para poder prosperar, ou pelo menos, infelizmente, a maioria para sobreviver. Só que aí o grande problema, a grande preocupação que eu via era a questão da inflação. Você corroeu o seu poder de compra. Então, você principalmente como uma pessoa que está no supermercado, fica com medo dos preços subindo e do seu salário não dá mais conta de bancar, de arcar com aquelas despesas, você talvez até um segundo, terceiro emprego. Investidores já pensam em, meu Deus, como é que eu consigo um percentual maior do que a inflação, porque a inflação já está corroendo. Então significa que o meu poder de compra da moeda somente não é mais suficiente para me manter. E aí vem a questão de o que fazer, né? Por que isso acontece? Quem de fato comanda isso? Quem controla isso? Como que eu posso entender o que está acontecendo? E foi aí que eu vim estudando sobre o assunto nos últimos anos e sempre me surpreendendo com as coisas que eu vim encontrando. E recentemente eu vinha num padrão onde eu pensava que basicamente a moeda ia perder totalmente seu poder de compra. Então eu não podia guardar dólares, nem euros, nem reais na minha conta corrente, porque fatalmente eu ia perder o jogo para a inflação. Então alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que partir para ativos mais escassos. Eu, inclusive, fiz vídeos sobre isso, né, no meu canal do YouTube, justamente nesse tipo de pensamento. E aí você não tem tantas opções assim. Você pode ir para o real estate, que é o mercado imobiliário, que são ativos escassos. Você pode ir para obras de arte, você pode ir para ouro, prata, são metais preciosos, que você detém o controle deles, né? Você também tem o Bitcoin, que para quem justamente quer sair do sistema, porque sabe que tudo vai desmoronar em algum momento, e você acaba utilizando desses artifícios, fazendo uma diversificação de alguma forma para antever uma catástrofe que vai acontecer. A gente só sabe que tem alguma coisa muito errada, mas não sabe exatamente o que. E foi aí que eu tive a oportunidade de participar de uma convenção aqui em Miami, que foi, por coincidência, pertinho da minha casa, né, onde estariam pessoas que eu já vinha acompanhando dentro da macroeconomia, como o George Gammon, do Rebel Capitalist, como também o ultra conhecido Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e várias outras pessoas que eu não conhecia, né, mas eu falei, cara, eu preciso participar desse evento, porque são pessoas que justamente estão discutindo o que eu quero ver. E eu estava também naquele momento de pensamento de pandemia, tudo que estava afetando o mundo, né? Para onde aquilo ia, se ia fechar totalmente a economia ou não, se a gente ia ter uma moeda 100% eletrônica, se ia ser alguma coisa baseada em bancos centrais. E começou a me dar um pouco de medo, né? De você perder tudo que você guardou até aquele momento da sua vida. Então a gente tem que dar um jeito de se proteger de alguma forma. E eu vinha fazendo isso. E aí eu quis justamente aprender com essas pessoas o que fazer. E foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais, né? De cara, eu me encontrei ali no início do evento, desceu do elevador o Robert Kiyosaki, e a gente começou a bater papo. Uma coisa inacreditável, né? Uma coisa que você só consegue fazer uma vez na vida, né? Olhe lá. E eu aproveitei a oportunidade para conversar, falar um pouquinho do que eu estava preocupado, o que eu estava pensando, fazendo ali algumas perguntas, né, aproveitando, teve um momento de coquetel, etc., porque era um evento relativamente pequeno, não tinha mais que 400 pessoas ali. E então deu para gastar um pouco mais de tempo com esses mentores para entender o que eles estavam fazendo, né? Se eles são multimilionários ou bilionários, a gente consegue, obviamente, aprender alguma coisa deles. E eu fiz a seguinte pergunta para o Robert Kiyosaki.
Falei, para onde que você acha que tudo está indo? Porque eu estou vendo que a gente tem aí bancos centrais que estão controlando absolutamente tudo, a gente está tendo uma inflação, uma impressão de dinheiro absurda, a gente está tendo a perda do poder de compra das pessoas, eu não sei mais se eu posso confiar no banco, ao mesmo tempo os bancos centrais estão tentando imprimir moedas digitais, né, as CBDCs, os Central Bank Digital Currencies, e fica bastante difícil de saber, tem um conflito de interesses aí, né? E o que está acontecendo? Para onde que vai, de fato, a economia? Aí ele falou uma coisa incrível para mim, ele falou a seguinte coisa, ele falou, olha, essa sua pergunta foi muito interessante. Geralmente as pessoas, elas falam de macro, mas elas pensam micro. E o que você perguntou para mim foi macro. Se eu puder te confessar uma coisa, a sua pergunta é exatamente o motivo pelo qual eu também estou aqui nesse evento, porque eu sei que eu tenho coisas para ensinar, mas eu tenho muito mais coisas para aprender, principalmente com os palestrantes do segundo dia, e eu acho que você vai gostar também. Então, parabéns, acho que a gente pode caminhar juntos nessa jornada. Eu não preciso nem dizer como é que eu me senti depois que ele falou isso para mim, né? Mas foi o momento que eu falei, uau, a humildade de você querer aprender, literalmente o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E foi ali que, obviamente, ele fez uma apresentação sensacional, principalmente com as coisas de ativo e passivo, que a gente já conhece, mas dando uma perspectiva de 2022, coisas que eu não vou entrar aqui agora, posso falar depois sobre o assunto. Só que eu tive a oportunidade de conhecer o último palestrante chamado Jeff Snyder. E ali ele simplesmente ele quebrou completamente o pensamento, ele trouxe um pensamento contrário à maioria do evento. Foi um evento de 2 dias, onde todo mundo ali basicamente ficava entre Bitcoin, ouro, metais como cobre, coisas escassas, obras de arte, como conter a inflação, mas com um pensamento mais ou menos único, né? Ali contra-argumentando qual que é o melhor de todos, qual que é a melhor reserva de valor, qual que seria a nova moeda mundial, se tem como cripto poder substituir, coisas assim. Só que o Jeff Snyder, no final ali da apresentação, ele na verdade ele começou no final da conferência, né? Ele começou a apresentação dele falando algumas coisas que chocaram a todos. Falando literalmente, olha gente, o que eu vou falar para vocês não precisam acreditar em mim, eu tenho dados, isso aqui são dados públicos, eu venho pesquisando isso há mais de 25 anos, e o Fed, ele não é um banco central, e ele não imprime dinheiro. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E ali ele começou a mostrar dados e mais dados que começaram a contradizer absolutamente tudo. Vocês estão achando que a inflação foi a subida de preços, na verdade, não tem nada a ver com a inflação, ela foi porque as pessoas imprimiram dinheiro. Porque o Fed imprimiu dinheiro, governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro, te deram cheques para você não trabalhar, para escravizar todo mundo, etc., para você nunca mais voltar ao normal, para você colocar sua máscara, etc., mas não foi isso que aconteceu e eu tenho números para comprovar. E ele foi mostrando cada vez mais esse assunto, e foi aí que eu falei, quem é esse cara? O que está acontecendo? E foi aí que eu também ouvi pela primeira vez o termo euro-dólar, uma coisa que eu não tinha a menor ideia, coisas que a maioria das pessoas não tinha a menor ideia, e que existia uma diferença entre os dólares que estão dentro dos Estados Unidos e os dólares fora dos Estados Unidos. Mas qual que é essa diferença? O que de fato acontece? E é isso que eu quero começar a falar cada vez mais. Ele abriu um mundo gigantesco para mim e eu quero trazer um pouco dessa perspectiva contrária, que quebra absolutamente tudo que eu venho estudando nos últimos 7 anos, mas que me respondeu uma série de perguntas que eu tinha na minha cabeça e não me faziam sentido com a teoria que eu vim até agora. Como, vou dar alguns exemplos aqui. Por que o Bitcoin subiu até 69 mil e voltou a patamares de 20 se nós estamos numa crise inflacionária? Por que a Bolsa começou a cair? Para onde foi essa liquidez do mundo? O que diabos está acontecendo? Então, por que alguém em sã consciência vai comprar um bond, um título da dívida pública na Europa com juro negativo ou com juro quase zero? Isso não me faz o menor sentido. E todas essas perguntas começaram a ser respondidas a partir daí, e é agora que eu quero entrar nesse assunto cada vez mais.